Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus pela sua vida, pelo seu lar. Glória a Deus por você. Hoje estou aqui novamente, né? Como de costume, estamos aí lendo a palavra do Senhor cada dia, dois capítulos, né? Que assim seja, que Deus nos dê sabedoria para a gente poder compreender a palavra de Deus, né? Às vezes a gente, assim, falando e lendo junto, às vezes vai se revelando mais detalhes aí a respeito da palavra, né? Então, até estava lembrando em Atos dos Apóstolos, né? Tinha um eunuco numa carruagem, né? E ele estava lendo a Bíblia, né? E chega lá Filipe falar com ele, né? E, e esse eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, né? E Filipe pergunta para ele: Viu, você entende o que tu lês, né? Ele fala: como que eu poderia compreender se alguém não me ensine, não me mostra, né? E acaba acompanhando junto com a palavra, né? E, enfim, esse eunuco ali, ele, através da passagem que ele estava lendo ali do profeta Isaías, né? Ele acaba, Felipe acaba pregando para ele, né? Então, é uma situação assim que a gente vê que é bom a gente estar em dois ou três aí, tá lendo a palavra, né? E também Romanos, né, fala bem assim, se como vão crer se não forem enviados, né? E como vão ouvir se ninguém pregue, né? Então, às vezes assim é bom a gente estar lendo junto e está mostrando a palavra como ela é realmente, né? Então, porque hoje a gente vive um tempos, né? Muito diluída a palavra, né? A gente pode ver aí muitos, muitos escândalos aí até da parte cristã, né? Que se diz evangélicos, né? Enfim, a gente vê, não julgando eles, mas a gente vê aí fatos e ocorridos aí que a gente acha assim, poxa, mas que complicado, né? Em vez de viver um evangelho puro, né, e saudável, né, que é mais tranquilo e mais eficaz, que dá resultado no final, né? Então, ficam aí desse lenga-lenga aí, nesses retetê, né, que nem dizem aí o caso, né? Mas tudo bem, vamos meditando a nossa palavra, que Deus nos oriente e nos mostre qual que é a verdadeira palavra, né, que a gente tem que seguir, né? E pela palavra a gente vai ver que é só Cristo que resolve os nossos problemas, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E no capítulo 17 de Juiz, né, a gente vai estar lendo o 17 e o capítulo 18. Fala bem assim, ó. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, e eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor abençoe meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe lhe disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu aos ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote, né?
Então ali de fato justamente apareceu um levita ali, né, na linhagem de Levi, e Mica acabou pegando esse camarada, né, e trazendo ele como próprio sacerdote dela, né? Então vamos ver aí o desfecho dessa situação aí, né? Naquela época não havia rei em Israel, capítulo 18, né? E a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionar a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: Vão explorar a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse-lhe: Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Né? Então, se a gente analisar bem, Mica tinha contratado ele, né? Que nem a gente viu ali, né? Por ano, ela ia dar uma certa quantia ali, né? E roupas e sapatos ali, como a gente viu, né? E comida, né? Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhe respondeu: Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilo, e gozavam prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: O que descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol. Armando-se para a guerra, na viagem armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Mané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que numa dessas casas há um sacerdote? Há um manto sacerdotal? Ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam inspecionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneceram à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, os sacerdotes lhe perguntou: Que é que vocês estão fazendo? E eles lhe responderam: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pois os filhos
pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderá a sua vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relação nenhuma com outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob, né? Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seus antepassados Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló, né? Então a gente vê, né, que o Senhor permite até, digamos, essas coisas, né, que aconteceu ali, eles fazerem um ídolo de metal, né? E acompanhou eles aí, né? Vamos ver aí para os próximos capítulos e o desfecho aí dessa situação de Mica aí, né? E desse sacerdote aí que foi ali, aí já era sacerdote de Dan já, né? Então, é muitos relatos aí que a gente vai estar acompanhando aí para frente nos próximos capítulos, né? Mas o de hoje era essa a leitura, né? Espero que estejam gostando. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Até mais.